Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Todas as nomeações e empenhos orçamentários feitos pela presidente afastada Dilma Rousseff estão sendo revistos pela equipe ministerial montada pelo presidente em exercício Michel Temer. Foi revogada a autorização para a construção de 11.250 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. A justificativa apresentada é a falta de recursos. O déficit primário, que segundo o governo afastado seria de 96,7 bilhões de reais, pode, nos cálculos da nova equipe econômica, ultrapassar 200 bilhões de reais. Para a assessoria da presidente Dilma Rousseff, o que está em curso é a desconstrução de políticas sociais. Nós convidamos para discutir o impacto de todas essas ações aqui no Congresso Nacional os deputados Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Gostaria de começar, então, com o deputado Jorge Sola, para comentar, porque não são apenas essas duas questões, a revisão do déficit orçamentário e também a revogação da portaria que autoriza a construção de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, são duas das medidas. Há também a questão dos recursos orçamentários para publicidade de governo, que também está sendo revista. Como é que o PT, o governo afastado, está vendo essa questão? Veja só, agradecer a oportunidade, até porque é uma questão extremamente preocupante. Porque governar é definir prioridades. E, obviamente, o que nós estamos vendo é que as prioridades do governo golpista são a antítese das políticas sociais do governo da presidenta Dilma. Você citou aí o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Hoje, é impressionante os números do Minha Casa Minha Vida. Hoje, 1 em cada 8 brasileiros já se encontra no rol dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Dessas mais de 11 mil casas que foram suspensas pela portaria do interventor no Ministério das Cidades, do ministro golpista, inclusive boa parte delas são no meu estado, Feira de Santana e Alagoinhas, duas cidades importantes da Bahia, onde foram suspensos os contratos para a realização desses empreendimentos. Nós temos visto também o rol de maldades, parece aquela que estão seguindo a lógica do príncipe de Maquiavel, que já dizia que as maldades têm que ser feitas todas ao mesmo tempo. Até uma forma de fazer com que nem a própria mídia consiga acompanhar tudo que está sendo feito. Então a gente vê o ministro da Educação dizendo que vai autorizar a cobrar mensalidades das universidades públicas, o ministro da Saúde já mandou uma circular para os prefeitos dizendo que não vai repor os médicos cooperados cubanos que têm vagas em aberto. São quase 700 vagas que seriam repostas agora entre maio e junho, das quais 26 no meu estado que estão sem médico e precisavam ser substituídas. A gente vê a situação do Ministério das Cidades rompendo, acabar o Ministério da Cultura. Então é um conjunto grande de medidas que estão desconstruindo as políticas sociais e mostram a que veio esse governo golpista. Juntar mais recursos para pagar quem financiou o golpe, pagar os rentistas, pagar a elite brasileira que pagou o golpe e a população vai pagar o pato. Obrigada, deputado Jorge Sola. Deputado Darcísio Peronde. A ministra Rosa Weber deu um prazo de 15 dias para a presidente afastada explicar a palavra golpe. É o Supremo Tribunal Federal que é o guardião dos guardiões da Bíblia das leis, né, que é a Constituição Federal. A presidente Dilma foi afastada segundo as leis, cumprido rigorosamente todo o rito de um afastamento. Inclusive o próprio Supremo, em dezembro, enquadrou a Câmara com o rito que o Supremo achava que era o correto. E a Câmara revisou
uma votação e está cumprindo religiosamente os 10 mandamentos de Deus, das leis de Deus. Estou fazendo um comparativo, tá? Cumprindo a lei. Então, todo o rito do impeachment é legal, consistente, aprovado já em 2 casas com a sua admissibilidade. E agora, em 180 dias, o julgamento final que o Senado vota de novo numa votação maior. Analisando agora o mérito. Então, tudo foi na lei. É óbvio, né, que o partido que dava sustentação a Dilma, eu não sei se dava, porque sabotou a Dilma em algum momento também, agora está com um discurso de marketing, né, falando de que não foi legal. Então, caros brasileiros, que eu saúdo nesse momento, e saúdo também esse extraordinário deputado Sola, é uma das pessoas que mais sabem sobre saúde pública no Brasil. Quero dizer aos telespectadores que há rigor, a lei está sendo cumprida no processo de afastamento. 2, uma casa esculhambada, destruída ou velha, ou veio um hecatombe, uma tempestade, ou velha tem chupinha ali, bichinho ali, aqui é colar, prego de tábuas virada para cima, se vai ali, pisa em cima, vai se machucar, pode pegar o teto, né? A economia, o dinheiro, o cuidado do dinheiro do contribuinte foi destruído pelo governo do PT e da Dilma. Então precisa uma reconstrução. E essa reconstrução passa por uma análise rigorosa dos números. E isso está sendo feito. O presidente constitucional, Michel Temer, já afirmou na sua posse que os direitos sociais serão mantidos, serão revistos. Primeiro, Bolsa Família saiu o reajuste de 10%, porque o novo governo Michel daria, porque há 2 anos que ela não dava. Daria porque é um programa justo num país pobre. Então, já nisso, aí ela correu e deu. Mas o meu tempo cerrou, daí depois eu continuo. Eu quero voltar depois ao Bolsa Família, mas é porque... Mas ele falou dos direitos... Mas a gente volta daqui a pouquinho, porque eu queria voltar à questão, primeiro, do Supremo e do uso do termo golpe, para a gente não se afastar muito dessa menção que o senhor fez. Deputado Jorge Sola, essa questão do pedido de explicações que a ministra Rosa Weber encaminhou à presidente afastada Dilma Rousseff para que o termo golpista que tem sido usado pelo governo afastado e pelos contrários ao processo de impeachment seja explicado, né? A presidente Dilma Rousseff não é obrigada a responder, mas como o senhor vê essa determinação, esse pedido de explicações, uma vez que vários ministros do Supremo, durante a posse, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli deu declarações de que o processo todo foi legítimo. Olha, eu acho que, na minha opinião, a presidência deveria responder, inclusive. Agora, é bom lembrar, fazer uma retrospectiva para a gente entender esse processo. A eleição de 2014, a oposição perdeu pela 4ª vez seguida. A população brasileira, pela 4ª vez, disse que queria um governo comprometido com as políticas sociais. E, logo após a eleição, primeiro eles tentaram dizer que tinha fraude. Lembra disso? Questionaram até o sistema eletrônico de votação. Isso perdido, tentaram derrubar no Tribunal Superior Eleitoral, tentando reprovar as contas. Entraram no ano legislativo, logo após a posse da presidenta e a posse do Congresso, entraram já com a tese do impeachment. Impeachment é uma penalidade que você imputa a alguém, um dirigente que cometeu um crime. Eles inverteram. E ainda há ação contra a chapa que não terminou o julgamento. Não foi julgada. No TSE. Ou seja, tentaram de todas as formas derrubar a presidenta Dilma. Todas as formas. Sobrou a tese do impeachment sem uma sustentação de um crime. Passaram um ano inteiro buscando um crime. Quem tem conta na Suíça não é a presidenta Dilma, é Eduardo Cunha. Quem tem apartamento milionário que não tem como explicar de onde veio o dinheiro na França, em Paris, não é a presidenta Dilma, é Fernando Henrique Cardoso. E sobrou o quê? Sobrou tentar construir uma tese com base em procedimentos administrativos que todos os governantes fazem, inclusive os governadores golpistas, inclusive o relator do Senado, ex-governador Anastasia, quando o governador de Minas Gerais utilizou, inclusive Fernando Henrique Cardoso utilizou, procedimentos de mera
para o telespectador entender, são procedimentos corriqueiros de mero remanejamentos orçamentários que tentaram dizer que é um crime. Ou seja, ao não achar crime da presidente Dilma de nenhuma natureza, mentem tentando transformar um ato administrativo em um crime para justificar. Por isso que é golpe, porque golpe é golpe sim. Esse é um governo golpista, os parlamentares que aprovaram o golpe são golpistas e é um ato completamente ilegal. Eu sinto que os parlamentares, inclusive, ficam incomodados quando a gente diz que foi golpe. Mas golpe é o quê? É a transgressão da lei. É tirar um governo legítimo, que foi eleito pela população, e colocar em direção alguém que não teve o voto. E mais, é bom lembrar que tem um governo oculto, que quem acha que Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara e não está mandando mais, está enganado. O líder do governo na Câmara, o André... Deputado André Moura, do André PSC Moura, que alguns de chamam de Sergipe. André Cunha, né, dada a relação dele com Eduardo Cunha. Juntaram a maioria dos deputados golpistas, foram a Temer e obrigaram Temer a botar André Cunha como líder. E Eduardo Cunha já emplacou alguns assessores dele em cargos importantes no governo golpista. Obrigada, deputado. Então o governo é Temer, Cunha. Deputado Jorge Sola, obrigada. Eu vou passar 2 minutos no máximo, deputado Darcísio Peronde, só para a gente esgotar a questão, se é golpe, se é legítimo, para que a gente possa avançar nas outras medidas no segundo bloco, por favor. Eu vejo a dificuldade do Sola, né? Ele já saiu, nós estamos falando de governo brasileiro e já falou da crise da presidência da Câmara. Eu vou tentar dar um exemplo para o telespectador. O pastor vai para a igreja, o padre vai para a igreja e começa a rasgar a Bíblia. Diz que aquilo não é verdade. Tudo aquilo que é mentira. E a Bíblia é um livro da vida, é um livro que dá um norte a valores humanos. Ou o pastor e o padre estão num surto psicótico, ou isso não vai acontecer. E isso que o Partido dos Trabalhadores está querendo agora rasgar a Bíblia, que é a Constituição. E não foi a Câmara. O Supremo confirmou. O Supremo confirmou a Bíblia das leis. Então, eles estão com essa repetição, que é um jogo pesado de Marx. Em relação a crime, tem 2 tipos de crime. Tem o crime de ordem penal e outro de ordem fiscal administrativo. Penal, se eu mato alguém, se eu roubo um carro, aí é crime, eu vou à cadeia. Agora, para governantes, tem um outro tipo de crime e outras leis. Aí passa pela lei orçamentária, a lei do impeachment, que dá freio, limite para o prefeito, para o governador e para o presidente, se ele não cuida do dinheiro do contribuinte. E aí que a senhora presidente cometeu crime fiscal, da lei de responsabilidade fiscal e o crime de improbidade por imprudência, inércia, omissão e negligência. Gravíssimos. Por isso que a sua vida está mal. Mas a gente vai voltar depois na outra pergunta. Então, esse é um outro crime que ele não fala. Deputados, a gente Obrigado. continua com essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo as novas medidas de governo adotadas pela equipe do presidente em exercício, Michel Temer, e o impacto que isso vai ter aqui na Câmara dos Deputados. Participam dessa discussão os deputados Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Deputado Jorge Sola, eu gostaria que nós agora fizéssemos um panorama, eu quero a opinião dos senhores, sobre como será a análise aqui na Câmara das medidas provisórias que serão encaminhadas pelo presidente em exercício Michel Temer, principalmente essas que mexem na estrutura de governo. Então, também uma coisa preocupante, inclusive a segunda medida provisória
aprovada aqui na Câmara, nesse cenário do novo governo golpista, foi uma que o texto original apenas prorrogava um prazo relacionado ao sistema elétrico e, para usar uma terminologia aqui própria da Câmara, botaram tanto jabutis, ficou uma árvore de jabutis. Jabuti, para quem não acompanha o processo Exatamente. legislativo, é aquela emenda que tem um texto que não é relacionado com o tema original pega da o medida. texto da medida provisória e acrescenta outras questões, aproveitando a tramitação. E eu posso dizer que essa primeira medida provisória que visa retomar a privataria, que foi a prática na época de Fernando Henrique Cardoso. O governo golpista já trabalhou arduamente e aprovou, com sua maioria aqui na Câmara, uma medida que vai permitir não só a privatização da Telebrás, como também do sistema Telebrás. E como também vai jogar para o consumidor um ônus financeiro de pagar mais ainda pelas chamadas perdas de energia, que são, na Bahia chama de gato, em outros estados tem outros nomes. Então são preocupantes medidas dessa natureza. Da mesma forma, eu estava comentando que o Eduardo Cunha foi afastado pelo Supremo, mas continua mandando, continua com a maioria, e agora mais ainda. Porque, na verdade, o telespectador tem que ficar claro que nós estamos falando de um governo Temer-Cunha. Temer, o vice-presidente traidor, virou o presidente golpista, e Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, foi quem criou todas as condições para o golpe ser aprovado, quem articulou a maioria para dar os votos para o golpe ser aprovado, e ele foi afastado pelo Supremo, mas está mandando, está nomeando, e já estão articulando a salvação dele. 3 partidos, capitaneados pelo André Moura, entraram com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, que vai ser analisada nos próximos dias, tentando derrubar o entendimento da legislação que permitiu ao Supremo o afastamento temporário do Eduardo Cunha. E no Conselho de Ética já mudaram a composição, alteraram membros para dar maioria a Eduardo Cunha. Então espere, porque como pagamento pelo golpe, Eduardo Cunha vai ser inocentado no Conselho de Ética e possivelmente até o Supremo reveja o entendimento legal que foi utilizado para fazer o seu afastamento. Então isso é um escândalo, é um absurdo, uma articulação dos grandes meios de comunicação com o empresariado de São Paulo, principalmente a Fiesp, pagou as despesas do golpe, com a maioria de parlamentares que foram eleitos com contribuição financeira das grandes empresas e articulando medidas para roubar de você o seu voto, acabar as políticas sociais, tirar os médicos do programa Mais Médico, como já avisaram que não vão substituir, reduzir o orçamento do Bolsa Família, cortar recursos nas políticas públicas que beneficiam a população mais pobre desse país. Obrigada, deputado Jorge Sola. Deputado Darcísio Peronde, essa situação toda envolvendo, sim, eu quero que o senhor responda e colocando também se essa situação toda do Conselho de Ética, do afastamento do deputado presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai atrapalhar, na opinião do senhor, a tramitação e a discussão das medidas provisórias do governo Michel Temer. Parece, né, que toda a crise que o brasileiro está vivendo, nos últimos 12 meses, 3 milhões de famílias perderam o emprego. Quer dizer, um membro perdeu o emprego, cada família tenha 4 membros, então 30 milhões de brasileiros que perderam o emprego. O dinheiro está valendo cada vez menos pela inflação. Serviços públicos ruins, fecharam 22 mil leitos do SUS o ano passado. Empresas fechando, empresários assustados. O colega acha que pode ter emprego sem empresa. Assustados. É uma crise verdadeira, talvez a pior dos últimos 100 anos, de ordem fiscal, que o governo gastou muito mais que arrecadou nos últimos 10 anos, gastou muito mais do que arrecadou, roubou, deixou roubar, mensalão e petrolão, moral, ético, aí tem a Operação Lava Jato que está fazendo isso, e uma crise política. 5 líderes do PT, e eu vou citar apenas 3,
José Dirceu, que foi o mentor do Lula, não existiria Lula sem o José Dirceu, pegou 23 anos de cadeia. Vacari e o outro, o terceiro, o quarto, somando tudo, dá quase 100 anos de cadeia. E a gente dizia, há 8 anos atrás, 6 anos atrás, 3 anos atrás, ele vai se defender, vai se defender. Se não tiver culpa, vai ser solto. Se defender, você conformou que o PT assaltou o Estado para alimentar eleições e bolsos de alguns líderes, inclusive um Lula que está quase para ser preso. Tá? E ele quer levar a situação do Brasil em cima do Cunha. O Cunha tem acusações e ele está se defendendo. Tem acusação e está se defendendo. Agora eu quero voltar para a questão dos programas sociais. A população pode ficar bem... O senhor aposentado, se nós não enfrentarmos o buraco fiscal, o que é buraco fiscal? É um governo que gastou muito mais do que arrecadou. Vamos dizer assim, é o senhor que está me ouvindo, a sua família tem um ganho de R$2.000 por mês, ou de 10, o senhor está gastando 4, ou está gastando 20 e ganha 10, aí entra no cheque especial, no cartão, 2, 3, 4 cartões, aí se tem um terreno, vende o terreno, se tem um carro, vende o carro, de repente vende a casa, de repente vai morar de aluguel, não paga o aluguel. Isso é a situação do caixa que o governo PT e Dilma deu. Então nós vamos ter que fazer cortes, mas já está bem seguro. Bolsa Família não se mexe. Vamos revisar todos os custos, sim, com olhar cirúrgico, porque senão o aposentado não vai receber, não vai ter dinheiro para pagar a folha, os juros da dívida interna vão aumentar e o seu dinheiro, o seu salário que já está cada vez menor, porque o senhor está pagando muito caro pelas coisas, vai ficar menor ainda. Então, essa é uma obra de um governo de esperança que vai restabelecer a confiança acima de tudo. A confiança na boa política. Okay. Ele está mudando mas eu preciso o assunto. passar, deputado Darcy Sperondio, eu preciso devolver para o deputado Jorge Sola eu agora. Ele falou mais Eu do vou que até eu. Agora a gente... Não, De novo ele falou mais do que eu. Não, mas eu senhor, permito, ele é deputado novo. Tudo perca bem. meu tempo, não. E eu tenho mais idade que deixa eu ele, falar. eu permito. Deixa eu falar com o agora, mas telespectador, eu eu tô no queria meu tempo, também, não. eu queria, da mesma maneira... Eu quero como até dar sequência nesse sim, raciocínio, eu quero que o interessante. senhor siga o raciocínio, mas também, como eu perguntei se a questão do processo no Conselho de Ética, da representação contra o presidente Eduardo Cunha, poderia atrapalhar as medidas provisórias, a análise aqui na Câmara, eu queria saber do senhor se essa questão da investigação da Lava Jato contra o ex-presidente Lula poderia atrapalhar a análise do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Veja só, em relação à Lava Jato, eu quero até aproveitar e dizer que o que está se fazendo é mais um escândalo. A Lava Jato, se nós não fizermos nada, ela vai começar a ser engaveta-jato. Aécio Neves, por favor. Ouvinte o que ele está dizendo. Deputado Darcy Sperondio, vamos... O Aécio Neves foi denunciado em 6 delações. 6. Já foi engavetado Aécio Neves. Rapidamente. Bastou o golpe dar certo, tirar Dilma, eles já engavetaram Aécio Neves. A quantidade de políticos do PMDB, do PP e de outros partidos que estão com denúncias, provas. Eduardo Cunha não é uma simples denúncia não, Peronde. É conta bancária com milhões de dinheiros. É denúncia e delação escrita de pessoas que disseram entreguei dinheiro de tal contrato para Eduardo Cunha. É gravação telefônica onde Eduardo Cunha cobra a propina e diz assim, você já pagou a parte de Michel Temer, pague a minha. Está gravado. Então o dinheiro, existe o dinheiro, existe a denúncia de onde veio o dinheiro e o próprio réu confessando na gravação, cobrando a propina e dizendo o presidente golpista Michel Temer já recebeu a parte dele, eu quero receber a minha. Aí estamos até brincando essa semana, quem é o Michel que Eduardo falou? Só o Supremo e a Lava Jato não sabem, nós não podemos permitir transformar a apuração policial, a investigação policial, em algo contra um partido. Todos os investigados que tiver prova têm que ser punidos. E aqueles que não têm prova não podem ser condenados. O que a gente vê é a inversão. Pessoas condenadas sem prova e pessoas com prova inocentada.
E a situação de Eduardo Cunha é um escândalo. É um escândalo que Eduardo Cunha não tenha sido preso ainda. Um escândalo. Eu quero seguir o raciocínio dele sobre a questão orçamentária, e só para lembrar... Rapidamente para concluir, deputado. Muito rapidamente, 1 minuto, que eu acho que é bom o exemplo que ele deu. É bom o exemplo que ele deu. Ele está sofrendo. Peraí, Peroni. Rapidamente, a gente vai ter que concluir. Quem está sofrendo é a população brasileira. Quem está doente tem que ser Quem está sofrendo, Peroni, deixa eu falar, é a população brasileira que votou na presidenta Dilma e teve o seu voto cassado por um governo golpista. Mas eu quero seguir o seu raciocínio, que é muito interessante para o telespectador, é que quando você reduz a renda familiar, você tem que fazer cortes. Só que você não corta primeiro a comida, você não corta a prestação do seu imóvel, você não corta o acesso a bens essenciais. Você corta primeiro aquilo que não é essencial para a população. Esse governo golpista está cortando no que é essencial para a população. Está reduzindo os orçamentos nas áreas sociais, está reduzindo os orçamentos na saúde, na educação. Estão aprovando no Senado o Romero Jucá, que é o ministro golpista, tem uma medida, para acabar a vinculação dos recursos com a saúde e a educação. Então nós não podemos permitir. Jorge Sola, eu preciso passar rapidamente, menos de 1 minuto para o senhor encerrar, deputado Peroni. Ele está sofrendo, está com dor. Eu quero falar para a população, tá? Que corte da saúde foi o governo dele que fez, o corte no seu salário foi o governo dele que fez, a carestia, 13 anos do governo dele, por roubo. E não sei se o telespectador percebeu, ele está enterrando o maior movimento ético, moral, ocorrido no Brasil, que é do juiz Sérgio Moro e do promotor Dayanol e todas as suas equipes na Operação Lava Jato. Olha o que o deputado Sola e registra o que ele disse. Onde estou, o PT quer enterrar a Operação Lava Jato. Quem está enterrando são vocês e o governo golpista que está encobrindo a Aécio, encobrindo Eduardo Cunha. 10 segundos. Estão engavetando as apurações da Lava Jato. Mas eu preciso agora, eu quero dar a última palavra, que ele falou mais. Vocês estão engavetando as apurações da Lava Jato, como fizeram no governo Fernando Henrique Cardoso. Já estourou o tempo, deputado. 10 segundos. O governo Michel Temer é o jurista técnico, experiência política, 3 livros, homem inteiro, respeitador. Senhor telespectador, confie na equipe de Michel Temer que vai reconstruir o país. Eu conversei com os deputados Tarcísio Peroni, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.